Everardo, mais uma vez agradecer aí sua disponibilidade. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Zé, pelo convite para participar desse webinar. E eu começo, para entrar direto no assunto, dizendo o seguinte: é desnecessário e dispensável eu fazer qualquer tipo de alusão à revolução que todos nós estamos experimentando no mundo. Uma revolução tecnológica como jamais e um processo irreversível, pode até ter repercussão sobre a tributação. E é sobre isso que nós vamos falar. Portanto, me abstraindo das consequências de todo esse processo de mudança do mundo, bem explorado por educadores, entre os quais eu faço um especial destaque a tudo que foi escrito e tem sido divulgado hoje como talvez o maior best-seller mundial são os escritos do Yuval Harari, o Sapiens, o Homo Deus e 21 lições para o século XXI, e que chega a fazer, especular coisas do gênero. Dentro de algum tempo, o Homo sapiens, esse que somos nós, o Homo sapiens vai se tornar irrelevante diante da presença do que eles chamam de Homo Deus. Portanto, dito isso, feita a observação inicial muito rápida, eu passo a discutir das questões tributárias em si. A primeira das questões que eu levanto é aquilo que alguns autores chamam de degradação das bases convencionais da tributação. Eu prefiro não usar a palavra degradação, porque eu não sei qual o desfecho disso. Eu prefiro falar numa ressignificação das bases convencionais de tributação, notadamente as bases do consumo e da renda. Há uma mudança absolutamente visível para todos, né? Eu cito aqui alguns exemplos disso. Como vai ficar a tributação dos combustíveis na perspectiva de uma economia de baixo carbono para os próximos anos? Sendo, como todos sabem, o combustível uma importante fonte de arrecadação em todos os fiscos do mundo. Como vai ficar isso? Prefere interpretar sobre outra forma e dizer que são serviços prestados pelos mercadores de atenção. Ou seja, como alguém já disse, se você estiver numa atividade dessa natureza e não descobrir qual é o produto, desconfie que o produto é você mesmo. Os serviços de economia colaborativa também desfigurando as bases convencionais do tributo, a prestação de serviços convencionais com plataformas digitais, como Uber, Airbnb e outros tantos. A impressão em 3D. Impressão em 3D é consumo ou é produção? E as novas formas de produção agrícola, utilizando o que existe de mais avanço, como os drones para controle de rebanhos, bom, e assim sucessivamente. Tudo isso resulta, inevitavelmente, numa ressignificação, palavra que eu prefiro utilizar no lugar de degradação, da base convencional de consumo. A outra base convencional, que está também a tributação do lucro. Eu sempre entendi que muitas das teorias que conseguiram prestígio entre os doutrinadores, carregadas de algum interesse. Cito André, a famosa tributação da residência, que durante anos foi sempre um objeto de
disputas entre países, dar o meu depoimento pessoal, uma rara possibilidade de celebração de um acordo de prevenção da tributação entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma das condições que nós impusemos foi precisamente não admitir tributação da residência, que é uma forma de transferência, de deslocamento de renda dos países onde ocorre a prestação de serviços para os países onde estão as matrizes das prestadoras de serviço. Bom, fora isso, nós temos uma enormidade de evidências que são assustadoras. Eu vou citar algumas que eu me referi em artigo publicado a semana passada. Num edifício de 5 pavimentos, que eu vi a fotografia em uma pequena casa com 5 pavimentos nas Ilhas Cayman, um edifício chamado Ugland House, ela abriga 40 mil empresas. Evidentemente, que são empresas que não são empresas, mas estão lá 40 mil empresas do mundo. O Barack Obama chegou a dizer que é a maior fraude tributária da história. Bom, se você olhar os dados, esses dados aqui eu colegi do Fundo Monetário Internacional em suas diferentes publicações. Os investimentos estrangeiros diretos em Luxemburgo, país que, para você reconhecer no mapa, não raro precisa de uma lupa, os investimentos diretos em Luxemburgo, que são 4 trilhões de dólares anuais, são equivalentes aos investimentos diretos nos Estados Unidos da América e maiores que os investimentos estrangeiros diretos na China. Os investimentos nas chamadas empresas de fachada, que vão a 15 trilhões de dólares anuais, são maiores que a soma do PIB da China e da Alemanha. Quer dizer, são números assustadores. A Christine Lagarde, num artigo publicado em março deste ano, e veiculado no site do Fundo Monetário Internacional, chamava a atenção por conta desse processo intenso, enorme de degradação, aí claramente degradação, de erosão da base tributária da renda. Os países que não integram a OCDE perdem, um estudo realizado pelo FMI, perdem anualmente 280 bilhões de dólares, o que corresponde a 1,3% do PIB desses países. Algumas vezes chega até a ter alguns nomes engraçados, processos que envolvem negócios que tem por base a Irlanda. A Irlanda é um conhecido paraíso fiscal. A Holanda, que é também, digamos, para determinados assuntos, também um paraíso fiscal. O Caribe, que é cheio de paraíso fiscal. São esquemas tão sofisticados, tão elaborados, que deram um nome que eu achei engraçado, que chamam duplo irlandês com sanduíche holandês. Esse nome bem humorado dado pelos especialistas para mostrar que o que é uma coisa, portanto, absolutamente incompreensível para mim, do que envia assim um duplo irlandês com sanduíche holandês, para mostrar o grau de sofisticação. Eu próprio tenho visto em empresas, as equipes de planejamento tributário são extremamente sofisticadas. O enfrentamento efetivo das brechas fiscais é uma tarefa em si quase impossível de resolver. Eu sou completamente cético ante a possibilidade de uma concertação internacional no enfrentamento dessas questões. O chamado projeto BEPS, projeto que é chancelado pelo G20, ele é de julho de 2013. Já se passaram 6 anos. Não tem uma ação efetiva que tenha logrado êxito até agora. Meramente questões discursivas, porque há conflitos de interesse. E eu vou depois mencionar um desses conflitos de interesse. Também ainda no campo dessa degradação, ou ressignificação da tributação da renda. Também a questão dos chamados estabelecimentos permanentes. O que é um estabelecimento permanente agora?
Você vai à Estônia e vai encontrar com absoluta legalidade, ninguém questiona isso, a residência eletrônica. Eu já conheço empresas brasileiras domiciliadas na Estônia. Um domicílio virtual. A Estônia, como acho que muitos sabem, a Estônia hoje é uma plataforma. Infelizmente, eu não chamei aquilo de país, aquilo é uma plataforma digital, vem a ser isto. Pois bem, na Estônia, a criar essa residência eletrônica, onde é que está o estabelecimento? A OCDE começa a discutir alguns critérios. Olha, talvez, podemos dizer que onde existe uma preponderância de atividade econômica. Mas o que é preponderância? Cada questão dessa abre uma discussão infindável. Então, eu, portanto, seguindo as minhas observações sobre renda, nós teremos agora, como enfrentamento disso, começam a acolher uma tese que praticamente só o Brasil adotava, que é a tese da tributação na fonte, que sempre foi dita como sendo uma coisa absolutamente fora de propósito, e se argumentava com elementos doutrinários e teóricos para dizer que era um absurdo a tributação na fonte. A tributação da fonte é a única possibilidade hoje de tributação da economia digital, por conta exatamente da falência do conceito de estabelecimento permanente. Aí já começa a dizer, talvez em algumas situações, portanto, a teoria era ruim. A teoria era meramente uma teoria utilitária, feita no interesse daqueles que financiavam justamente os que patrocinavam a teoria. Isso é de fato acontecia. E, portanto, o conceito agora de fonte para enfrentar estabelecimento permanente. A ideia, inclusive eu cheguei a levantar em 1995 no Congresso, a ideia de uma convenção multilateral para a prevenção da bitributação. Uma coisa que eu, à época mesmo disse, e repito, utópica, é verdade. Tão utópica quanto foi, em certa época, também as convenções também que resultaram na criação da Organização Mundial do Comércio. Hoje, cuja credibilidade, cuja eficácia, sobretudo, se encontra bastante abalada, principalmente pela atitude assumida pelos Estados Unidos perante as deliberações da Organização Mundial do Comércio. Pois bem, então, voltando para mostrar, quer dizer, há um processo visível de ressignificação da renda. Um sexto, da riqueza da humanidade está hoje em paraísos fiscais. E o que faz em relação a paraísos fiscais? Em 1995, eu apresentei, pelo Poder Executivo brasileiro, um projeto de lei definindo objetivamente o que era paraíso fiscal. E nós dizíamos à época que paraíso fiscal, no nosso entendimento, era aqueles países que tributavam a renda com alíquota menor ou igual a 20%. Em debates, em Congresso, me criticavam muito, mas por que 20%? Eu digo, 20% não foi um sorteio. Nós buscamos ver aqueles países que são tidos por um certo consenso com paraísos fiscais e identificar qual é a alíquota modal desses países. E a alíquota modal as alíquotas modais estão todas elas abaixo de 20%. Então, resultou de um estudo estatístico. Vai acertar sempre? Não. Vai errar algumas vezes? Sim. E nós podemos, em virtude desse critério objetivo, estabelecer, definir de forma objetiva 42 países e dependências de países classificados como paraísos fiscais. Aos que criticavam isso no ambiente, nos fóruns internacionais, eu perguntava, você tem alguma ideia melhor do que essa? Se tiver, eu acolho. Mas se não tiver, eu não vou, enquanto não tiver uma ideia absolutamente efetiva, abdicar de tratar isto, que é rigorosamente a mais fantástica competição nociva da história da tributação. Pois bem, a União Europeia, somente no ano de 2018, dezembro do ano passado, faz exatamente agora um ano, fez uma definição ruim de paraísos fiscais. Por quê? Porque só tem sentido você chamar alguém como paraíso fiscal se estiver associado a contramedidas. Não se trata de um mero exercício de taxonomia. Isto é um paraíso fiscal ou não é um paraíso fiscal? Não. Paraíso fiscal, pode uma empresa estabelecer-se no paraíso fiscal? Sim, questão.
Agora, se ela estiver no paraíso fiscal, e o Brasil adotou em lei essas contramedidas, se ela estiver no paraíso fiscal, a alíquota na fonte, que é a alíquota, vamos chamar assim, normal, de 15%, para um paraíso fiscal será agravada para 25%. Então, isto é uma contramedida. Também nos negócios entre multinacionais, se uma operação estiver com sede num paraíso fiscal, definido de forma objetiva, sendo ou não uma operação entre vinculadas, ela seria sujeita às regras de preço de transferência. Portanto, nós dissemos, pode ir para o fiscal? Sim. Agora, se for um paraíso fiscal, você vai ter um tratamento tributário nos negócios internacionais distinto das outras situações tidas como regulares. Bom, então, isso para mencionar, portanto, várias questões muito importantes. Faltei dizer a questão associadas aos tratados de bitributação. Comecei a mencionar a ideia de uma convenção multilateral. Os tratados para bitributação, com muita frequência, têm evidenciado o que se chama de uma dupla não tributação. Um tributa em um lugar, não tributa também no outro. Portanto, uma situação de privilégio que não parece ser razoável. Uma outra área, num campo específico, que não é renda nem consumo, mas que nós temos um outro tipo de problema, tem a ver com o financiamento da Previdência Social. O que fazer? Há evidências, fartas evidências, de que nós estamos perdendo a base clássica de financiamento da Previdência Social, que era a folha de salários, simplesmente por uma ressignificação do trabalho. Um grupo de pessoas que eu conheço foi fazer estudo sobre a questão educacional na Estônia. E me traz uma informação que, para mim, assim, é uma completa surpresa. As pessoas na Estônia não pretendem mais, são educadas para não serem mais empregadas. Ou seja, todos, assim, vamos chamar assim, numa ampla difusão do empreendedorismo individual. E aí, não sendo assim, funciona, ou seja, é como se fosse uma miríade de pessoas jurídicas. Como fazer agora para financiar as pessoas? É evidente, ainda que eu não dê muita bola para alguns estudos que falam sobre desigualdades objetivas, eu não vou falar nem de desigualdades subjetivas, de desigualdades objetivas. Eu vi uma mensuração hoje, indo para cá, sobre onde é que está o Brasil, uma coisa boba. Isso é a coisa mais relevante. A desigualdade ou a possibilidade de ascensão? Quer dizer, são questões que não são bem discutidas, é muito simplória, muito simplista essa forma de lidar com isso. Mas, bom, feita essa ressalva para dizer o seguinte, tudo indica, e eu estou me louvando estudos de especialistas, que vão aumentar as desigualdades. Não só as desigualdades dentro de um mesmo território nacional, mas as desigualdades entre países, justamente por força desta combinação de globalização e revolução tecnológica. Bom, isso significa dizer que muitos não vão ter renda, no final de contas, dessas coisas. Então, esse passa a ser um outro problema. Se eu tenho uma ressignificação do trabalho, eu tenho acompanhado agora de uma outra coisa, que é uma segurança social de como atender essas pessoas que não vão ter renda e o que vão fazer na vida. Na Previdência Social, você hoje, assim, para citar muitas coisas, o uso intensivo de robôs, veículos não tripulados, trabalho não presencial, a admissão com naturalidade do precariado, quer dizer, aquilo que no Brasil nós usamos como uma referência a uma atividade diabólica, que é a precarização do trabalho, pode estar sendo uma opção de quem está trabalhando, o que quebra um pouco dos paradigmas que nós temos, combinado com também uma coisa que todos já falaram, eu estou só repetindo, dizendo que todos disseram já, o aumento da expectativa de vida,
a redução da natalidade. Tudo isso combinado vai estressar essa base imponível, a base de financiamento da Previdência Social. O que fazer? O Robert Shiller, Prêmio Nobel de Economia, com apoio do Bill Gates, fala na tributação de robôs. Eu vi uma iniciativa, e chama-se uma coisa um pouco assustadora, a tributação de robôs, mas eu via no mesmo contexto onde se discute a pessoa eletrônica. Quer dizer, que à primeira vista é algo que dá um susto em quem está conversando. Pessoa eletrônica, e a ponderação eu achei muito, muito inteligente, pelo menos uma boa argumentação. Esse susto que você tem, leva, é o mesmo que as pessoas levaram quando criaram a pessoa jurídica. Diziam, mas como pode existir uma pessoa jurídica, uma pessoa que a gente não cumprimenta, não fala, que ela não dorme, que ela não... Como pode ser uma pessoa? Não é uma pessoa. Mas hoje em dia, evidentemente, não existe nenhuma pessoa física que não consiga admitir a pessoa jurídica. Passou a ser uma coisa trivial, uma coisa natural. Esse argumento, eu não sei se dá para fazer essa extrapolação, mas eu digo o que eu ouvia, isso será o mesmo em relação à pessoa eletrônica daqui a alguns anos. Esse meu susto, essa minha perplexidade vai ser aplacada pelo tempo, pela presença disso. A Coreia do Sul, provavelmente o país mais robotizado do mundo, já começou a tributar robôs. Como? Tributar robôs? Sim, de uma maneira muito inteligente. Ela fez o seguinte, ela resolveu reduzir, diminuir a dedutibilidade, significando dizer, diminuir a depreciação acelerada dos robôs na determinação da base de cálculo do imposto dessa renda. É o mesmo que tributar robôs. Isso, em lugar de tributar, ele reduziu a dedutibilidade, o que implica, portanto, tributar robôs. Lembro, inclusive, um episódio que me permitam falar muito curioso do Brasil no início dos anos 40, copiando um pouco do modelo fascista. Houve uma tentativa, não foi implantada, de implantar no Brasil um imposto do solteiro. Então, os solteiros pagaram impostos. E, evidentemente, provocou uma reação muito grande dos solteiros. Até que alguém criou o imposto solteiro e criou esse. Ou seja, que vem a ser imposto do solteiro, ou melhor, o imposto das pessoas que não têm independente. Então, portanto, o que os coreanos fizeram é algo semelhante ao que foi feito no Brasil no início dos anos 40. Quer dizer, reduziram a dedutibilidade das despesas com robô, nomeadamente, reduziram a depreciação acelerada aplicável aos robôs. Bom, se nós falamos sobre a ressignificação dessas bases, agora nós temos uma outra questão igualmente relevante, que é uma nova base, que essa base que eu me refiro é a informação. Quer dizer, nós estamos sempre tratando o consumo de bens e serviços. Nós estamos tratando tributação de renda. Da previdência, que alguém poderia entender como uma variante da tributação da renda, está no universo da tributação da renda. A tributação do patrimônio. Agora nós temos uma coisa que não é renda, nem patrimônio, nem consumo. É informação. É a informação como algo abstrato. Algo que eu vou tributar pela via indireta, justamente porque ela é abstrata. E o que é que se fez? O ano passado, em 2018, também em dezembro, a União Europeia autorizou aos países membros que adotassem uma tributação sobre a receita bruta, que chamou de turnover tax, um tributo sobre receita bruta, cuja base de cálculo seria majorada pelo número de utilizadores. Quer dizer, portanto, é uma base muito especial e muito diferente de tudo que eu vi na minha vida. Porque tributar o turnover não consiste em uma novidade. Mas o que é esquisito, o que é estranho, e que eu não consigo avaliar com precisão ainda,
é precisamente a multiplicação que se faz pelo número de utilizadores que estão fora dali, pode estar num outro país. Por isso que um conjunto inglês, cujo nome agora me falha a memória, dizia, nos anos 60 ou 70, já não me lembro mais, dizia que a solução do problema fiscal inglês era simples. Bastava tributar os estrangeiros não residentes. O que era estava no campo da comédia, todo mundo achava muito engraçado isso. Essa tributação é isso. Ou seja, esses caras não estavam prevendo que ninguém imaginaria que 40, 50 anos era justamente o que ia fazer, o que na época era uma coisa engraçada, era uma coisa divertida, coisa bem-humorada. E a intenção, de fato, era de produzir bom humor, não outra coisa. Vai fazer uma sátira, uma crítica aos costumes fiscais ingleses então existentes. Bom, então, voltando para o que eu estava mencionando. Então, foi admitido isso. Houve uma reação de vários países. A Irlanda, obviamente, não fica satisfeita com isso. E é uma coisa também engraçadíssima, né? A União Europeia se queixa dos paraísos fiscais. Mas tem países mesmo que são paraísos fiscais. Irlanda, Luxemburgo, para dizer, dois deles assim ostensivos. Alguns que me perguntado, eu dizia, e as Channel Islands, as Ilhas do Canal, não são da Grã-Bretanha? A resposta é a mais cínica possível. Não, essas ilhas não são da Grã-Bretanha. Essas ilhas são da coroa britânica. Agora, realmente esclareceu uma dúvida eterna que eu tinha. Para mostrar, a Ilha do Homem, que fica lá entre a Inglaterra e a Irlanda, que tem 1.500 habitantes, uma coisa assim, um dos maiores paraísos fiscais do mundo. Quer dizer, fizeram assim como se fosse um sítio protegido, onde tudo pode praticar e tudo é permitido. E tudo isso vai em desfavor, evidentemente, das economias que não estão nos paraísos fiscais. Agora, é claro que o paraíso fiscal não se beneficia diretamente disso, só uma parcela. Quem se beneficia são empresas e pessoas. E aí é onde está o verdadeiro problema de todas essas coisas. Pois bem, a França resolveu adotar esse imposto, uma alíquota de 3%, já foi aprovado pelo Senado. A OCDE pediu suspensão da aplicação desse imposto, que está em consulta pública no Reino Unido, a aplicação desse imposto até o final deste mês de dezembro de 2019. E suspender a aplicação desse imposto para encontrar alguma receita capaz de fazer isso. Eu tenho que admitir a dúvida, que é inevitável, se alguém vai fazer, eu quero ver. Mas eu sou muito cético quanto à construção de uma solução que vai conciliar interesses absolutamente antagônicos. Agora, tem outra curiosidade. Esse imposto é sobre o turnover, sobre a receita bruta, cumulativo, né? Quer dizer, já até os próprios velhos conceitos como de cumulatividade ou prevenção da cumulatividade começam a cair diante de evidências reais como essa. Onde você tiver num processo produtivo, se é que se pode falar processo, uma rede produtiva, talvez seja uma expressão melhor qualificada, onde você tem hoje uma participação muito grande da economia digital, a grande riqueza está no início da cadeia, não no final. Ou seja, ela é intrinsecamente cumulativa. E não tem remédio. Quer dizer, então essas coisas têm que ser repensadas de outra forma. Então, a tributação da informação, como eu dizia, ela passa a ser uma variável nova. Bom, então eu já falei sobre a ressignificação da tributação da renda, do consumo, da previdência e o surgimento dessa nova fonte de riqueza, ainda mal digerida, mal conhecida, mas que é a matéria-prima dos mercadores de atenção. E quando você tem um Google da vida, o negócio dele é você. Quando você vai buscar acesso, ele vai fazer, como diz o Harari, vai fazer um hackeamento seu. E esse hackeamento agora virou fonte de riqueza dele.
Ele chega a dizer que provavelmente esses hackeadores de pessoas saberão mais sobre elas do que elas próprias. Porque ele aponta, inclusive, como uma rara possibilidade de enfrentamento pela via reversa disso, que seria o autoconhecimento. O autoconhecimento como sendo a forma de enfrentar isso. Tudo isso que eu mencionei me leva também a chamar a atenção de um ponto central, que é difícil para nós tributaristas admitir. Os sistemas tributários têm que ser resilientes, têm que ser adaptativos, têm que estar se adaptando o tempo inteiro. Não foi ela, porque a grande, para mim, a principal, melhor dizendo, característica dos fatos modernos não são eles próprios, mas a velocidade com que mudam. E tem que estar se adaptando, às vezes fazendo aquilo que, como um livro que agora me veio à memória aqui, um livro da literatura russa bem antiga, que falava do diálogo entre o moinho e o grão. O que dissera o moinho ao grão? Você tem que se adaptar. Então, esse é assim, qual é o conceito? Adapte-se. Sistemas têm que ser flexíveis. Eu não tenho que ser tão flexível que eu consiga absorver os fatos novos, mas tão estável que não gere uma instabilidade que seja impossível de ser acompanhada. Quer dizer, de novo, chegamos nas velhas recomendações do pensamento helênico, posto lá no templo de Apolo, em Delfos. Estou falando duas coisas, que verifiquei que essas duas coisas já eram ditas pelos gregos desde aquele tempo, quando resumia todo o pensamento helênico, toda a estética, ética e conhecimento grego em duas frases. Conhece a ti mesmo e nada em excesso. Essa ideia de buscar uma forma de equilíbrio entre as coisas pode ser, e certamente é, o que existe de mais moderno. Bom, eu vou agora caminhar para concluir, para abrir o espaço justamente para o debate, seguindo a orientação do nosso mestre Roberto, e pedir para falar 30 minutos. Eu já estou chegando precisamente nos 30 minutos, vou usar agora 1 ou 2 minutos a mais do que isso, para dizer o seguinte: o que na verdade nós temos não é um conjunto de soluções, nós temos muitas. O que tem que estar atento para essas mudanças, prestando atenção nessas mudanças e buscando soluções que seguirão um processo incremental. Eu adoto isso aqui, depois a outra coisa que eu vou fazer, porque não tem modelos prontos. Não temos aqui, eu não conheço, nem conheço ninguém que saiba no mundo. Quer dizer, todos nós que temos, como eu disse numa reportagem muito bem posta em The Economist, o que nós temos é uma grande perplexidade. Fica à disposição, né, para os debates. Berardo, muito obrigado. Estou com um eco aqui. Espero que seja só para mim, não para vocês. Vou passar aqui algumas perguntas que chegaram. Primeiro, um comentário mais extemporâneo recente, que é a reação dos Estados Unidos ao Digital Tax francês. E o pessoal está perguntando o que você achou dessa reação, né? Eles divulgaram, inclusive, um estudo bem circunstanciado lá dos Estados Unidos, discutindo o que é o modelo digital, e se isso seria suficiente para frear essa tendência, que você até já comentou, né, de taxar as big techs pela receita bruta. Aliás, sobre essa questão da receita bruta, do turnover, lembrando que o Paul Romer, né, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel no ano passado, vem defendendo isso, aliás, um caso até curioso, menos como instrumento de arrecadação e mais de controle, né, da publicidade e do acesso aos dados. Aí queria ouvir a sua opinião. Muito bem lembrado. Então, se você me permite, aí uma provocação minha, diz Roberto, sendo essa tendência, por que nós no Brasil estamos acabando com COFINS, PIS, que são sobre receita bruta, né? Bom, deixe-me dizer, são duas observações interessantes. Eu não falei, isso me permitiu dizer, os americanos, nessa chamada reforma Trump,
muito mal estudada, que as pessoas resumem a uma redução de alíquotas, que eu sempre chamei a atenção assim. Mas o Brasil não tem que reduzir a alíquota que os americanos reduziram. Digo, ninguém paga alíquota, paga imposto. Imposto é produto, pelo menos, de alíquota base de cálculo. O que é que aconteceu com a base de cálculo? Se eu não souber o que aconteceu com a base de cálculo, eu não sei nada. Então, bom, mas os Estados Unidos reagiram também com a criação de dois impostos. Guilty bit, um imposto anti-abuso e um imposto sobre as operações de intangíveis em países com baixa tributação. São impostos novos, que não estão no cardápio, não. E cuja eficácia, cujos resultados não são conhecidos ainda por ninguém. É quase um experimento que está sendo feito lá. Bom, os Estados Unidos reagiram, e foi essa reação que deu lugar vamos chamar assim, a mediação pela OCDE, para tentar ver se encontra até o final deste mês uma solução conciliadora. Eu não acredito. Agora, que os Estados Unidos reagiriam a isso é completamente óbvio, e nada mais é do que tem sido feito o tempo inteiro por Trump, o governo Trump, em relação a uma prática de competição assim, terrível, predatória, aquela coisa do America First, e isso se vira um bala para jogar contra todo mundo. Bom, então eu digo o seguinte, interpretar como é que os Estados Unidos avaliar essa reação, essa é a resposta de $1 milhão, porque interpretar a cabeça de Trump, eu pelo menos não me sinto suficientemente habilitado, com suficiente conhecimento para fazer a interpretação. Sei apenas o seguinte, que é mais no campo das coisas deletérias e psiquiátricas, que dos assuntos que eu não domino com toda... domino menos do que as outras coisas que eu sei. Bom, agora, você perguntou sobre PIS e COFINS. É interessante. Veja bem, você disse uma coisa que é certa, eu vou acrescentar outra. A tributação hoje, 97% dos tributados pelo PIS e COFINS são no regime de tributação de receita bruta. Hoje, os 854 mil optantes do lucro presumido, que você, num bom ensaio, que eu já me utilizei algumas vezes, eu tinha feito só para o imposto de renda, você, com brilhantismo, tratou todos os tributos, terminava mostrando que o lucro presumido tem uma alíquota efetiva maior do que o lucro real. Mas não é disso que nós vamos falar, não. Assim, então, nós temos em torno de 150 mil no lucro real. E posso dizer que, grosso modo, estão no regime cumulativo 850 mil e 150 mil no regime não cumulativo. O regime não cumulativo, por sua vez, Zé, respondendo diretamente a você, também é um modelo base contra base. Não é imposto contra imposto. Tá? E as pessoas ou não sabem ou fazem que não sabem quando diz como pode uma empresa que foi tributada com a alíquota de 3,65 transferir um crédito de 7 fração? Simplesmente ela não transferiu o crédito. Nós estamos falando de base contra base, que é o modelo original do IVA. O IVA japonês, que foi o primeiro IVA do mundo em 1949, era base contra base. E hoje, o IVA, que hoje no Japão, também continua sendo base contra base. Então, base contra base é uma proxy da tributação da renda e não do consumo. Quer dizer, o PIS e COFINS foi uma experiência. Eu tenho explicações políticas para isso. Né? Agora, por que foi que escolhemos isso? Mas nós evitamos tratar de imposto contra imposto. A Receita cometeu um erro grave quando fez uma alteração numa instrução normativa dizendo que era imposto contra imposto, que deu litígios que vão a quase 100 bilhões de reais desnecessariamente, sem nenhuma razão. Agora já começa a voltar, desistir disso, porque o STJ disse não é isso, porque era óbvio, precisava só um pouquinho de conhecimento de tributação para saber o que é que estava acontecendo. Então, assim, nós corremos o risco, né, de perder essas possibilidades. Ao contrário, em nome de modelos que, no meu modo de entender, estão absolutamente obsoletos. José Evandro, eu não sei se eu fui demasiado prolixo para responder a sua pergunta, mas fiz o melhor possível para ser objetivo.
Eu esqueço de... Eu preciso reabrir aqui o microfone. Gerardo, bom, tem uma pergunta aqui que não é exatamente do nosso tema, que é a tributação do futuro, mas o Fabrício Quirino tá fazendo uma pergunta sobre a tributação do passado. E vamos honrar aqui os participantes. E eu vou lhe perguntar, que ele está dizendo assim, o governo esse ano, o governo brasileiro, no final, acabou muitos estudos, falou muito sobre a desoneração da folha de salário, mas de concreto não se fez nada. E a pergunta é de onde que se pode aumentar a carga tributária ou a arrecadação sem provocar maiores desastres na economia, que, aliás, é uma hipótese que muita gente, né, muitos economistas aí do mercado levantam, precisa aumentar a carga tributária, mas aonde? Agora, eu me permitiria, eu passo essa pergunta para você, e para colar com o futuro, queria voltar no que você comentou, talvez você falar um pouquinho mais, sobre a questão da tributação da folha salarial. O Brasil é um dos países que mais depende da tributação da folha, né, da mão de obra, entre as economias emergentes. E aqui a gente está falando muito de reforma do IVA e pouco, né, salvo aí quando teve essa discussão da CPMF, como se a CPMF fosse a única alternativa para compensar a tributação da folha, mas eu queria voltar, né, esse gancho, quer dizer, não só não aumentar a arrecadação, mas até onde o governo não pode perder muito com essa depreciação contínua que a gente está tendo aí na base de salário e de emprego. E aí ver o que te ocorre que se possa fazer que não seja só a CPMF ou aumentar a IVA como os países europeus já fizeram, mas o nosso IVA já é muito alto, talvez seja difícil por aí. Bom, passa a bola aí para você. E depois a gente Bom, volta à são dois discussão de assuntos bem distintos. Big Tech. São dois assuntos bem distintos. Sobre o passado, como aumentar a arrecadação descobrindo coisas. José, você é testemunha, acompanhou muito, que quando eu recebi aperto, eu resolvi aumentar a arrecadação e de dar todas as formas possíveis. Eu vou me permitir contar um episódio que é muito importante. Em 1999, quando o Brasil decidiu fazer uma maxilocalização, o então presidente Fernando Henrique Cardoso chamou a atenção de que o Brasil está sendo objeto de um ataque especulativo e me pediu para eu descobrir um jeito de fazer um superávit primário, veja bem, para o mês seguinte, para o mês de fevereiro. Não é assim. Eu disse, presidente, eu estou amarrado que tem princípios constitucionais de legalidade, anterioridade, noventena. Tudo isso, se eu for um atirador de elite, eu consigo acertar em 3 meses. Ele disse, eu sei tudo isso, mas queria que você resolvesse. Então, eu disse, bom, uma hipótese de missão, sair desse negócio aqui, mas vou falar da natureza da solução. Tem uma palavra que é muito estranha, é que ela é muito eficiente, que prevista no Código Tributário Nacional, artigo 170, se não me engano, é o Instituto da Transação. Eu fiz várias, não chamei de transação, porque conhecendo o Brasil como eu conheço, se eu fosse discutir, as pessoas discutir se era ou não era transação, não o que eu ia fazer. Bom, e o fato concreto é que só no mês de fevereiro de 99 nós conseguimos uma arrecadação adicional de 6 bilhões de reais e conseguimos fazer, portanto, o superávit primário virar, o déficit para superávit. No ano de 2002, eu retive soluções para o dinheiro e usando a mesma metodologia, sem falar nada do que era, nós tratando do caso dos fundos de pensão, do que resultou um ingresso adicional de receitas não recorrentes, extraordinário, que queira chamar, de bilhões de reais na época. É só olhar as estatísticas de receita que vocês encontrarão isso. Pois bem, a pista é essa. Se nós temos de litígios tributários, só no âmbito da União, 3 trilhões e 400 bilhões de reais, tudo é passado. Quer dizer, situações onde tem que fazer um acordo.
Vou mostrar caso específico. Ágil, cujos valores vão da ordem, se aproximam de 150 bilhões de reais. Isso pode ser feito uma transação. Você resolvendo o problema do contribuinte, gerando riqueza, gerando receita. Quer dizer, portanto, um ganha-ganha. Tá? Como se fez nessas outras oportunidades. Por quê? Feita que uma pessoa com alguma experiência e prudência tem, esse problema, se prossegue, ele só vai ser resolvido daqui a 20 anos. Eu tenho que antecipar a solução dele. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o modelo que nós temos de coexistência, do modelo de controle difuso e concentrado de constitucionalidade, e vão entrar com essa ação, que depois vai ter recurso, vai ao STJ, vai ao Supremo, e assim. Isso dura somente 20 anos. Então, para antecipar a solução, há um litígio? Há. Esse litígio está na expressa redação da lei? Não. É porque tem uma coisa que as pessoas têm que compreender. Os planejadores tributários são muito criativos. Eles inventam coisa que era possível, mas pode não ser. Quer dizer, é uma coisa que está no campo cinzento. É assim. Tá? É assim no mundo inteiro. São os fiscal loopholes, são as brechas fiscais. Então, para resolver isso, só por um processo de transação. Uma fonte de receita que eu não consigo entender porque não é usada. Quer dizer, uma fonte de receita, você aumenta a arrecadação com agradecimento de contribuinte. Dizer, só de litígios na área administrativa da União, hoje nós temos 750 bilhões de reais. Isso é uma fonte notável. Eu falei de ágil, mas também tem lucro exterior, options. Temos de 6 ou 7 itens, você pegando é quase tudo. Você tem que parar, encerrar o litígio, encontrando uma solução que definha o litígio e cria uma solução mais aperfeiçoada para frente. Porque aquela solução, essa é uma fonte de riqueza. Sobre a questão de tributação de transações financeiras, como popularmente o pessoal chama de CPMF. Olha, eu acho que é uma hipótese que não deve ser descartada. Agora, as circunstâncias atuais não são as mesmas do tempo que eu gerenciava a CPMF, que apareceram coisas novas. Apareceram as criptomoedas. Apareceu coisas que nem está constituída, portanto, a moeda do Facebook. Quer dizer, tudo isso são fatos novos que eu tenho que olhar com muita atenção para saber como eu faço de uma maneira inteligente. Eu não tenho uma resposta. Por enquanto, eu tenho um problema. Eu estou absolutamente convencido que essa fonte morreu. Não tem como, a alíquota, como você mencionou integralmente, ela está. Não é que não possa mais ser aumentada, ela já é alta demais. Sabe? Ela já é um obstáculo à alíquota da contribuição patronal. Ela já é um obstáculo à geração de emprego. Não dá para subir mais com ela. Por aí não é a solução. Quer dizer, lembrar sempre o seguinte: todas as vezes que nós criamos uma solução, o contribuinte vai buscar uma solução. Et a lei, et a trampa. Todas as vezes. Por que é que apareceu o fenômeno de pejotização? Não foi foi precisamente por vínculo de negociação patronal. Um salário alto, PJ. Aí você tem como? Esse é um novo problema que tem que ser tratado. Próxima pergunta. Vamos aqui para a última, Everardo, ou talvez mais uma, se enviar, que a gente sempre cumpre o tempo curto, até para também não te atrapalhar. Voltando aí ao futuro mesmo, né? A discussão a questão que se levanta seria até onde as medidas discutidas na OCDE de eventualmente dimensionar o lucro das grandes companhias, né, de tecnologia
uma proxy que seria o número de usuários, né, por exemplo, se isso não poderia trazer uma base mais ampla, tributável, do que, no caso, o que a gente citou, que você já citou, né, que o Brasil usa, que é tributar na fonte as remessas ao exterior. Não, são duas coisas distintas. E são duas coisas que não são incompatíveis. A tributação da fonte, eu acho, penso eu que será inevitável. Ela não existe no Brasil há muitos anos, mas não fui eu quem a criei. Ela vem de muitos anos, de décadas, e é eficaz. Tá? Porque eu não sei onde está o estabelecimento. É só o Brasil que usa, Everardo? Só Olha, e de país importante que eu conheço, sim. Agora já a curioso. OCDE admite como sendo uma coisa razoável para lidar com a economia digital. Já começa a haver um consenso, se falta, não tem opção. Né? A residência, muito bem. Onde é que está a residência? Quer dizer, a fonte eu sei onde está. Eu sei onde aconteceu aquilo. Agora, sei onde foi prestado o serviço, por exemplo. Mas aonde está o prestador de serviço? Está na nuvem. Então, eu vou tributar o quê? Quer dizer, não option. Não tem alternativa. Essa possibilidade eu acho inevitável. Um país importante que eu conheço é só o Brasil. Pode ser que um outro que eu desconheço, mas os países da OCDE todos tributam na residência e querem ver a teoria da residência, que eu sempre disse para eles, isso é muito engraçada. Vocês estão, a residência das empresas estão aí, e vocês tributam, querem tributar na residência, supondo que eu sou ingênuo. Eu digo, claro que eu não sou. Eu digo, nem admito conversar. Quando nós discutimos com os Estados Unidos não gostavam, até com razão, de uma prática que existe muito comum nos tratados tributários pelo Brasil, que é o Instituto Tax Sparing. Os Estados Unidos nem querem ouvir falar nisso. Eu disse, nós fazemos uma coisa. Eu não falo em tax sparing, você não fala em residência. Esse é o nosso acordo, a nossa transação. Pois bem, se isso vai ser uma fonte, eu mencionei isso. Claro que é uma fonte nova. Aí eu não sei, tenho dúvidas quanto aos resultados dela. E como é que vocês vão saber qual é o número de utilizadores, de usuários, como queira chamar? Aí nós perguntamos às empresas. Eu digo, se elas não falaram? Não, elas vão falar, porque se não falar é crime. Eu tenho dúvida se essa coisa funciona bem assim. Eu torço que dê certo. Sabe? Eu estou do lado. Também não tem uma outra opção, quer dizer, não é a simples receita de publicidade que vai resolver isso. Mas vamos olhar, porque nós estamos no mês de dezembro. A OCDE disse, repito, continuo cético, torço que meu ceticismo seja revertido, disse que até o final do mês de dezembro ofereceria uma solução, uma opção melhor do que essa, tá? Que seria uma forma de conciliar as implicâncias do brand e a determinação de prosseguir com esse tipo de tributação. Ele só aceita discutir a tributação das coisas novas. Esse sistema tributários todos que existem, surpreendente o francês falar isso, que esses sistemas tributários existentes hoje são os sistemas tributários são completamente obsoletos. São sistemas tributários do passado e ultrapassados. Uhum. Gerardo, uma curiosidade, que você está falando do OCDE, e aí é pessoal minha, qual o problema do IOF, da OCDE com o IOF? Inclusive, no início desse ano, o governo brasileiro chegou a falar em extinguir o IOF como parte da reforma tributária e justificou que que era necessário para o Brasil entrar na OCDE. E eu sempre tive dificuldade de entender, afinal, o IOF incide sobre o câmbio, do que se exporta, do que importa, do que sai, do que entra. Porque Qual seria essa dificuldade? A OCDE considera uma excrescência, um absurdo, tudo que não tiver no seu manual. Se tiver no manual dele, errado. Se tiver no manual, está certo.
Então, um modelo muito simples, né? Veja bem, regras de preço de transferência, que as do Brasil são as mais eficientes do mundo. Porque, simplesmente assim, como é que eu vou saber o que está acontecendo numa empresa, né, no campo químico, farmacêutico, no interior da Alemanha? Não é possível. Então, nós criamos aqui um regime de presunção. Regime de presunção que, onde invertemos o ônus da prova, a pessoa é que vai provar, dizer, não, essa presunção está... Ou seja, absolutamente... Bom, isso funciona? Funciona. Mas todas as vezes que isso é suscitado na OCDE, a resposta sempre é a mesma. Querem conversar essas coisas. Querem um modelo que são muito convenientes às empresas que estão sediadas nos países que estão na OCDE. A OCDE é instrumento de empresas e dos países que sediam essas empresas. Ou seja, é um instrumento, portanto, para perpetuação das desigualdades econômicas internacionais. Essa é a minha avaliação. Obrigado, Everardo. Nós estamos chegando aqui a 14h, cumprindo aqui o nosso tempo. A gente sempre procura fazer, Everardo, uma coisa curta, que, sobretudo, a ideia aqui é provocar, instigar, levantar questões que depois cada um, conforme, né, suas áreas de interesse, aproxima estudos e se conversa um pouco mais. Eu queria aproveitar só para também registrar que a gente, pelo IDP e em parceria com a editora Almedina, né, estamos editando um livro cujo título é Tributação 4.0, que a gente espera que chegue às livrarias aí no próximo ano, com vários colegas. E muito do que a gente aqui discutiu hoje nesse livro vai estar sendo um pouco aprofundado. Infelizmente, por problema de agenda, a gente não teve a oportunidade de contar com o Everardo, que está com uma carga aí de trabalho muito grande e nos explicou. O nosso próximo webinar, eu aqui me desorganizei um pouco, mas nós devemos discutir um pouco da questão do futuro do direito, e me parece que a data deve ser do dia 16 de dezembro, mas isso deve seguir pela newsletter, a confirmação. Everardo, não sei se você quiser fazer alguma palavra final e de novo, tendo o seu ok que a gente está gravando, que depois a gente pode circular para todo mundo. Bom, é apenas para agradecer o convite que você, o professor Atala, me fizeram para participar desse debate, que me parece muito rico, muito proveitoso. Também agradecer a paciência dos que me prestigiaram com sua audiência e dizer que eu agradeço a todos e, sobretudo, tenho a certeza que nós iremos continuar em discussões desse gênero, porque a discussão está apenas começando. Muito obrigado. Com certeza. Bom, muito obrigado, agradeço a Everardo e agradeço a todos os participantes. Um grande abraço.